um evento bem bacana. Caiu, hoje foi o Ed Herman, na verdade não caiu, foi prorrogado para outro evento, foi o Ed Herman e o Edman Shabazian, né? Isso. Pra mim, ó, não caindo a luta principal, Charlinho aqui e o Chandelle, Tony Ferguson e Dariush e o Shane Burgos e Edson Barbosa, o resto pode pegar fogo, pode tombar no caminhão na ribanceira. Não cai nessas três, tá bom. Tô brincando, né? Não quero nada de mal pra ninguém, mas não façam, o Deus do MMA, não façam nada com essas três lutas, por favor, que já valem um evento. Bom, vamos lá. Charles Oliveira tá vindo aí de uma porrada de finalização no UFC, acho que 12 finalizações, mas tá vindo de uma sequência de 8 vitórias no UFC, número 3 da categoria. Michael Chandler, que veio do Bellator, já estreou contra o Dan Hooker. Dan Hooker deu a maior lá pra gente que é fã de MMA, que entrou com medo do caramba, mas Chandler capitalizou num cruzadão de mão esquerda que pegou no Hooker. Vai ser Charles do Bronx com a cinta vestida, Isabel? Vai, gente, eu creio, eu tenho fé. E eu tô com aquela ansiedade já começava a ter ansiedade, não é só de comentar. Eu tava vendo agora à noite no combate aqui, sessão combate, tava passando a história dele aqui. Esse menino merece, ele é muito humilde. E vamos aí, né? Pra mais um pescocinho aí. Se não for, vai ser uma perna no braço, mas vai. Não, o Charlinho é um puta cara. E eu tava vendo até as redes sociais dele. Ele tem crescido muito, assim. Ele tem muito carisma, né? Ele tem uma carisma de público médio, assim, muito fácil de alguém pegar e tá vendo e falar, pô, eu quero ver esse cara, o que ele faz. Ele tem um jeito de falar muito... jeito de falar com a massa, assim, bem bacana. O Chandler também é um cara muito bacana, um ótimo lutador, vem do Bellator. Às vezes a gente brasileiro tem meio que uma antipatia por causa das tretas que ele tinha com o Patrício Pitbull, né? Mas é um cara, assim, como lutador é um monstro. Veio aí no UFC com uma das melhores estreias que eu já vi no UFC. Você chegar no UFC numa estreia, numa luta, todo mundo tá esperando. Fazer aquilo que já fez e já ir pra luta de cinturão, você vê que o cara não é qualquer um, né, Bia? Ah, eu sou suspeita pra falar, porque vocês sabem que eu sou funcionária do seu Scott Coker, né? Eu gosto muito do Bellator, eu gosto muito da carreira de Michael Chandler, sou uma fã dele, mando todo mundo assistir a luta dele com o Ed Álvares, a 1 e a 2, procurem no YouTube, são lutas muito boas. As lutas que ele entregou no Bellator são muito boas. Eu sei que tem gente que fala, mas perdeu pro Pitbull. Mas, gente, quem não perderia pro Pitbull? Fica aí o questionamento. Se o Pitbull tivesse no UFC também, quem que aquela mão não derrubaria, né? Então, eu acho que não é demérito para ninguém. Então, meu coração fica bem dividido, porque, assim, eu torço muito para Charles do Bronx. É como o Davi falou, o Charlinho é muito carismático, ele é muito humilde, e eu acho que as entrevistas dele depois da luta, que ele fala rápido como um rapper, que dão inveja para Tyron Woodley, né? Elas são entrevistas que a gente fica ali, esse cara merece ganhar o cinturão, eu quero ver o que ele vai fazer dentro do octógono com uma cinta na mão. Então, vem de uma das melhores, é a melhor campanha que ele faz, né? Uma sequência absurda de vitórias, sem contar as finalizações que esse cara tem. É o maior finalizador do UFC. Então, assim, vai ser uma luta muito eletrizante, né? Porque o Michael Chandler também é um cara que tem uma mão muito pesada, tem um jogo de wrestling muito chato também. É claro que se a gente falar de chão, não tem como falar que o Chandler é melhor que o Charles, porque não existe isso. No UFC não tem ninguém com jiu-jitsu assim, sabe? De 14 finalizações. Então, é uma luta dura no chão, mas também em pé é uma luta muito dura, porque punhos de aço, Iron Chandler é muito difícil, corta muito bem o octógono, é muito rápido. É um cara que é um predador mesmo, né? Tanto é que a gente viu na luta do Dan Hooker, né? Sobrou Michael Chandler ali, o bichinho é pequenininho, atarracado, a gente conversou isso antes de começar o cast, né? O cara é pequenininho, que a Isabel falou, o Charles Oliveira vai trazer um pescoço para casa. Eu falei, mas que pescoço? Que o Michael Chandler quase não tem, que é pequenininho. Mas é um cara que se mostra grandão na luta, ele cresce, né? Então, sente o cheiro ali da adrenalina, dali, né? Então, deixa crescer, cresce muito na luta. Só que o Charles Oliveira também, cara. Nocauteou o Kevin Lee,
fez o que fez com o Tony Ferguson e foi 20 dias de antecedência, né? Não foi um camp de 3 meses, não. Falou, ó, daqui 20 dias você encara o bicho-papão e foi. Então, eu acredito que o 262 tem tudo para ser uma grande luta e coroar um grande atleta a ser o novo campeão do peso leve, né? Depois da saída do nosso queridíssimo Khabib. Show de bola. Eu acho que até se a gente considerar essa luta do Dan Hooker com o Chandler, pensando aí em estratégia de cada um, né? O Chandler é um cara que tem muita força, ele é muito forte, né? E ele tem um wrestler, assim, de ponta. Ele tem um domínio ali também, né? Quando tá por cima, ele sabe controlar muito o adversário. E se a gente considerar, né, tipo, meio que aquela estreia ali com o Dan Hooker dá uma assustada também, porque, pô, que performance, né, do jeito que ele chegou ali. E só que eu acho que tem uma coisa que o Charlinho também consegue potencializar, porque o Dan Hooker, aparentemente ele tava com um puta medo ali da luta, andando pra trás o tempo todo, porque o Chandler também, se o Chandler grudar em você ali, difícil de desgrudar. E o Dan Hooker, ele ainda é aquele lutador que contra alguns lutadores ele tem receio de uma luta agarrada, de uma luta no solo, e seria o caso contra o Chandler. O Charlinho não tem esse medo, né? Ele vai estar lá pra lutar, e se o Chandler entrar nas pernas também, teoricamente, é lucro pro Charlinho. Então o Charles Bronx ele não vai ter aquele receio do Chandler chegar perto. E eu acho que o Charles sabe usar muito bem as ponteiras, os chutes, né, pra manter a distância. E o Chandler é um cara que ele vem sempre abertão também, para tentar meio que... O Chandler parece o estilo do Chuck Liddell de movimentação, né? De trocação não tem nada a ver. Mas o Chuck Liddell, o pessoal chamava ele de parecer um tubarão, né? O tubarão vai caçando. E o Chandler também, ele vai andando, e se o cara dá um passo, ele dá 2 pro outro lado. Ele vai cercando até afugentar o cara num canto. E o Charles do Bronx, ele tem mania de andar reto, né? Então assim, eu tô muito curioso para ver essa luta, para ver o que vai acontecer, porque as possibilidades são grandes. Tem possibilidade do Chandler também nocautear o Charles Bronx. Tem chance também do Charles Bronx pegar o Chandler nessas golpes em linhas que o Charles Bronx também sabe usar muito bem. Tem a possibilidade do Chandler amassar o do Bronx e o do Bronx não conseguir evoluir para uma finalização, como também tem a possibilidade do Bronx encontrar ali, como a Isabel falou, um pescoço, uma perna, um braço, alguma coisa. Então, bem gente, curiosa. O David falando nessa luta já tá acontecendo aqui na minha cabeça já. E qual foi o resultado, Isabel? Charles. Meu amigo Fertita, eu não lembro de um lutador vindo do Bellator com um nome tão grande como foi o do Chandler. Agora, não só nome, porque se pensar que deve ter tido alguns nomes grandes, mas além do nome, a forma que ele chegou e já chegando pro cinturão, né? Às vezes a gente pensa, pô, o Charles tá vindo aí de 8 vitórias. E o Chandler só ganhou 1. Como assim? Eles já vão disputar cinturão. Considerando toda a situação que teve ali, McGregor e Poirier não quiseram fazer luta de cinturão agora, com o Khabib que aposentou, o Chandler já tinha ficado de step ali pro Khabib. Tudo deu certo pra essa luta, né, Fertito? Sim, Davi. Desde o fato do Chandler ser um atleta que veio com renome, até a questão do Poirier preferir nesse momento não querer lutar pela cinta, né? Preferir o McGregor shot, né? Não querer lutar pelo título, e então tudo convergiu para essa luta acontecer, né? Não temos o que falar com relação a ser desmerecido o Chandler chegar numa disputa de cinturão já de uma maneira tão rápida, né, tendo passado só por uma luta. E se formos comparar com outro último grande nome que chegou do Bellator para compor essa categoria do UFC, a gente tem o Will Brooks, né, que venceu o Chandler 2 vezes lá, e o Will Brooks chegou enfrentando o Ross Pearson, né, que era um lutador que estava ali no 15º lugar do ranking, né? Então ele chegou e o UFC já teve já colocou ele com um desafio não tão dificultoso em termos de ranking, né? Agora o Chandler já chegou pegando o Dan Hooker, que era o número 6 do ranking, se não me engano,
e como querendo tirar resultados mais rápidos dele, né? Eu acho essa disputa de cinta muito interessante. Para o Charles, então, nem se fala o quão merecido né? E eu acho que o que vai fazer a diferença nessa luta pode vir a ser o cardio, né? O Charles, que já teve problemas com a resistência física dele, quando ele sofria para bater o peso, inclusive a gente falava que o Charles era injustiçado porque tinha boas performances, ganhava muito prêmio por performances também, mas ele sempre deixava a desejar na questão do peso e era teimoso em não subir para essa categoria, né? Hoje em dia ele deixou todos esses problemas para trás, é um peso leve consistente, vem de boas atuações, a melhor fase da carreira dele, é um recordista de finalizações, e do outro lado vai pegar alguém que tem um background técnico que não temos nem o que falar, né? Ex-NCAA, tem uma movimentação muito boa, mãos pesadas, e consegue performar bem por 5 rounds, né? Luta na ponta do pé por 25 minutos, né? Ele é muito bom na luta agarrada, mas a gente vê, analisando o cartel dele, que ele tem a maioria das finalizações dele por nocaute, né? As lutas finalizadas por nocaute. Então, como a Bia citou aí, ele fez 2 guerras contra o Ed Álvares, vem de ótimas batalhas no Bellator, e eu pensava que por ele ter lutado contra concorrência de menor nível lá no Bellator por algumas vezes, ele ia chegar no UFC para mim era um mistério, né, como ele chegaria, até porque eu achei que ele já pudesse chegar fora do prime dele, né, já está com uma idade um pouco acima ali das melhores performances que ele apresentou, mas ele enfrentou alguém, que era o Dan Hooker, que deu mostrou algo que os outros desafios que ele vai enfrentar nessa divisão, o que o Dan Hooker mostrou e que muitos vão mostrar ali para ele, que é alguém com uma envergadura bem maior, alguém que tem uma boa defesa de quedas e sabe lutar bem em pé, e ele conseguiu passar por esse desafio de uma maneira fácil e rápida, né? Então, contra o Charles, ele vai ter alguns desafios diferentes, mas ele vai ter que passar por essa desvantagem na envergadura também, mas já vimos que não é um grande problema para ele, né? E muito curioso pelo confronto de estilos e muito difícil saber quem vai ser o novo campeão aí após essa luta. Boa. Olha, a gente está falando aqui do jiu-jitsu do Charles, mas ele evoluiu muito na trocação, na luta em pé também, viu? Verdade. Então, pode vir surpresa também. Não Sim. Só no chão, mas em pé também. Sim. Eu vou dar um dado, hein? Vamos dar um dado. Michael Chandler nunca foi finalizado. Já fez 27 lutas e nunca foi finalizado. Já foi nocauteado, mas finalizado nunca. Quem sabe o Charles Bronx leva a cinta e abre um vermelhinho lá no cartel de submissões do Chandler. Já pensou? O Anderson Fabrício dos Santos Souza falou: Pitbull disse que o Chandler é favorito. Se eu fosse o Pitbull, eu falaria o mesmo e esperaria que o Chandler vencesse. Porque, se você vencer o cara lá no outro evento, você quer que ele vença que seja o campeão do maior evento para falarem: caramba, o Chandler é campeão, então quer dizer que o Pitbull seria campeão no UFC, né? Então ele vai fazer aquela meio continha que não sei se faz muito sentido, mas se eu fosse o Pitbull, eu falaria a mesma coisa. Eu falaria: cara, o Chandler é o melhor lutador que o UFC pode ter ali, o campeão. Eu tenho que subir a bola do Chandler mesmo. Pra depois, se o Chandler for campeão, aí o Pitbull minimiza. Não, esse cara não sabe de nada, é muito ruim, já venci ele. Aí
que fique interessante. O Alan Assis falou, não sei se vocês viram, mas o Charles falou em programa que o desfecho da luta será com uma mão dele entrando no primeiro round. Eu achei bem legal essa confiança do Charles, né? Ele foi no Flow esses dias atrás e se mostrou bem confiante mesmo, né? Falando que... Até falou uma coisa que eu falei, mas o quê? Falou assim que o Michael Chandler só tinha o jogo em pé, sabe? Assim, o forte dele é a mão, né? E eu acho que tem que mostrar essa confiança mesmo, a gente tem que ser confiante no que a gente tem, nas armas que a gente tem. E o Charles tem muitas armas, tem o jiu-jitsu, que todo mundo fala, tem o jiu-jitsu, mas é como vocês falaram, ele tem um Muay Thai bom também, tem uma trocação boa também, é longo, pode usar essa questão da envergadura, do tamanho, né? Então pode usar a distância também, não só o jiu-jitsu. Então é um confronto interessante. Quem sabe entra a mão mesmo no primeiro round. Se o Charles vence, eu vou chorar. A última vez que eu chorei foi com a vitória da Rose. Eu pulei, eu dei murro na parede. Vai ser bacana. Os dois vão dar ótimos campeões, assim. Tipo, vai dar um ótimo campeão, qualquer um dos dois. Mas, Charlinho podia ser, né? Mas